meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu vou contar isso que também marcou bastante a minha época, marcou bastante a minha vida, do incêndio do edifício Joelma. Pessoal, eu tava com 6 anos e lembro perfeitamente a minha mãe, tadinha, ela falando, nossa, o Joelma tá queimando, tá morrendo um montão de gente, tadinha. A minha mãe, ela levantava cedo, pegava o primeiro trem, a gente morava lá no Jardim do Russo com 6 anos, eu ainda vivia lá dentro daquele quarto, na casa da minha avó, que eu nunca vou esquecer. A minha mãe falando e meus tios, irmãos do meu pai, comentando, né, que o Joelma tava pegando fogo, né. A minha mãe, acho que ela tinha chegado do trabalho, né, uma coisa assim, eu lembro, eu tinha 6 aninhos. A gente via lá no Jardim do Russo, na casa da minha avó. Então, pessoal, isso aconteceu dia 1º de fevereiro de 1974. Eu tava com 6 aninhos e eu lembro perfeitamente a voz da minha mãe falando disso, né? Que tava queimando o edifício, tava morrendo um montão de gente, tadinha, né? Oh, meu Deus do céu. Então, vamos pra essa história macabra, porque pra mim também marcou a minha época, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu era criança, né? E realmente foi uma tragédia, né, pessoal? Vamos lá. Escuta. No dia 1º de fevereiro de 1974, São Paulo foi palco de uma das maiores tragédias urbanas da história do Brasil. O incêndio do edifício Joelma, localizado no centro da cidade. O prédio de 25 andares abrigava escritórios e naquela manhã, cerca de 756 pessoas estavam no edifício. O fogo começou no 12º andar, após o curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, e rapidamente se espalhou devido ao revestimento inflamável e à falta de sistemas adequados de prevenção para sprinklers. Relato de uma sobrevivente, Maria de Lourdes, uma das sobreviventes estava no 15º andar, quando as chamas começaram a se alastrar. Ela conta que tentou escapar pelas escadas, mas o calor e a fumaça eram tão intensos que precisou voltar. Quando vi que a escada estava tomada pela fumaça, achei que não ia conseguir sair. O desespero tomou conta de todos nós. A sensação de impotência era enorme. Relembra Maria. Foi resgatada pelos bombeiros através de um helicóptero que pousou no topo do edifício e uma das poucas rutas de fuga viáveis naquele dia. O incêndio, que durou cerca de 4 horas, resultou em 187 mortos e mais de 300 feridos. Muitas vítimas ficavam presas nos andares superiores sem ter como descer, já que as escadas e os elevadores estavam tomados pela fumaça. Desesperadas, algumas pessoas tentavam saltar do prédio, mas não sobreviveram. Relato de um bombeiro, João Carlos, um dos bombeiros que participou da operação de resgate, descreveu a cena como um verdadeiro inferno. O calor era insuportável. Havia muita gente gritando por socorro nas janelas. Nós estávamos correndo contra o tempo. Era angustiante ver pessoas presas, sabendo que nem todas conseguiriam se ser salvas. Fizemos o máximo que podíamos, mas a estrutura do prédio e a falta de recursos dificultavam para o trabalho, disse ele numa entrevista anos depois. Os bombeiros enfrentaram grandes desafios no combate às chamas e no resgate do sobrevivente com equipamentos limitados e pouca experiência em incêndios de grandes proporções. Em edifícios altos, a equipe de resgate usou helicópteros, cordas e até tapetes improvisados para tentar salvar o maior número de vidas. Relato de um trabalhador da região de José Antônio trabalhava em um prédio vizinho e presenciou a tragédia do lado de fora. Eu nunca vou esquecer o que eu vi naquele dia. As pessoas gritavam, acenavam por socorro e a fumaça subia rápido. Vi alguns pulando das janelas. E aquilo me marcou profundamente. Foi uma cena de desespero e pânico total. Quando os bombeiros chegaram, parecia que a cidade inteira estava preparada olhando o Joelma.
A tragédia gerou um grande debate sobre a segurança em edifícios altos, levando a mudança significativa nas normas de construção e combate a incêndios no Brasil. Após o incêndio, os edifícios passaram a ser obrigados a instalar sistemas de combate a incêndios como alarmes, sprinklers e saída de emergências mais eficazes. Além disso, o edifício Joelma ganhou notoriedade por histórias de assombrações e fenômenos sobrenaturais, especialmente relacionada às 13 vítimas que morreram em um elevador. Essas vítimas não foram identificadas na época e foram enterradas juntas em um cemitério local, o que deu origem à lenda das 13 almas. O local foi rebatizado como Edifício Praça da Bandeira, mas o incêndio continua vivo na memória da cidade como um marco de tragédia e transformação. Então, é triste, né, gente? É triste ver tudo isso, né? Escutar, né? Porque eu mais escutei, eu não vi, eu escutei, né? Na minha época eu escutei a minha mãe falando lá com meus tios, né? O Joelma tá se queimando, as pessoas estão se jogando lá de cima. Diz que aquilo foi um verdadeiro inferno, né? Uma tragédia, né, pessoal? Uma tragédia, né? Como quando caiu lá o World Trade Center nos Estados Unidos, não? Ai, meu Deus do céu. É só tragédia, né, gente? E o demais é por falha humana. A demais é por falha humana, né? Um é por incêndio, alguma coisa falhou ali. Falha humana, morrer tanta gente, né? Que triste, né? É muito triste. Mas, meu bombones, a coisa é alegrar-se, né? Não é ficar triste, né? Mas quando recorda quantas vidas se perderam, né? Pessoas que foram impedidas de seguir vivendo, né? Foi horroroso. Aquilo lá foi realmente horroroso, tá bom? Assim que, meus amores, esse foi o relato do edifício Joelma. Triste, é triste. Eu fico lembrando da minha mãe falando, né? O Joelma tá pegando fogo e meus tios comentando, né? Ai, era muito triste, né? Porque quem tinha televisão lá era a minha avó, era uma televisão branco e preto também, né? A gente ainda não tinha, a gente só foi ter televisão quando a gente mudou da casa da minha avó, hein? Que vocês saibam, né? Então eles tinham lá radinho de pilha, usava mais radinho de pilha, né? A minha avó sempre tava com aquele radinho de pilha, né? Escutando Zé Bétio, escutando essas coisas, né? E as notícias naquela época era isso, né, gente? Era rádio de pilha, como muito quem podia ter televisão preto e branco tinha, né? Os jornais, as revistas, não tinha, a internet não tinha nada, gente, não tinha. Isso não tinha. Mas, bom, eu era criança ainda, né? Tinha só 6 aninhos, né? Eu lembro daquele sofrimento também lá na casa da minha avó, né? Que devia ter um quarto, né? Mas é isso, tá, meus amores? Esse é o relato do edifício Joelma, do incêndio do Joelma. Fique com Deus. Um beijo, um cheiro e até o próximo. Mua!